E aí, galera? Beleza? Bem-vindos à live aí. Agora sim, vamos que vamos. Fala aí, Edition. Fala, Danilão, boa noite aí. Lucas Fonseca, boa noite, Maria. Boa noite a todos aí, galera. Bem-vindos à nossa live. Então, hoje uma live, né, de três assuntos importantes, tá? Então, é termodinâmica, tá bom? Um pouco de ondulatório e um pouquinho de óptica, tá? Então, são questões que vão cair no Enem aí, com certeza, tá? E aí é legal a gente dar uma revisada e também, né, alguns macetes, dicas de como resolver questões envolvendo esses assuntos que caem bastante no Enem. E caíram até hoje, tá, galera? Bastante no Enem. Beleza? Então, quem quiser aí pegar a lista, né, que eu vou trabalhar nessa live, tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Como é que tá o som para vocês aí? Como é que tá né, a câmera? Tá legal aí, beleza? Tá tranquilo? Dá para entender tudo, bonitinho? É a primeira vez que eu faço uma live sozinho, então, né, tudo novo pra mim, hein, galera. Mas vamos que vamos. Beleza? Fala, João. Boa noite. É nóis, tamo junto. Galera, então vamos lá, vamos começar? Vou pegar aqui as canetinhas. Eu só onde eu deixei as canetas, né? Detalhe importante. Achei. Tá bom? Como é que tá aí para vocês a câmera? Tá legal? Como é que tá aí o som? Tá bacana? Estão escutando direitinho? Beleza, João? Tranquilo aí? Fala, Maria, grande Maria. Tamo junto. Tá bom? Então, galera, pega para minha lista aí, ó. A gente vai revisando os assuntos, né? Porque não dá pra gente dar toda a matéria é, antes de fazer os exercícios, né? Porque vai demorar muito, né? Vai estender muito a live. Então a gente faz exercício e a gente vai recapitulando aí a teoria no exercício. Belezinha? Tranquilo? Então vamos que vamos, ó. A primeira questão, galera, ela já envolve lá, né? Potência, que macete, né? Vamos entender a primeira questão. Deixa eu pegar aqui só as minhas canetas, tá? Então vamos lá. Ela fala o seguinte, ó. Mesmo para peixes de aquário, como peixe arco-íris, né, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Então ele fala, né, na questão 1. Então, na questão 1 ele fala que a temperatura entre 26, né, graus Celsius e 28 graus Celsius, né, pode afetar, né, então de forma brusca a saúde do animal. Fechou? Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como o termostato, né? Por exemplo, para um aquário de 50 litros, então para um volume, né, do aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts de potência. Então a potência aí do dispositivo, 50 watts, né? Otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Então ele quer aquecer, deixar o peixe aquecido, né? Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Show de bola. Utilize para a água o calor específico. Então vamos lembrar aí, né? Aquela que macete, que moleza, galera. Ó, específico é 4,0 kJ, ó, kilojoule, tá? Aí, tá vendo que tem um quilo a menos 1 e um Kelvin a menos 1? Então, a mesma coisa que você fazer assim, ó, sobre Kelvin vezes quilo. Tá? Então esse é menos 1 é como se fosse sobre. Então a mesma coisa você pode escrever assim. E ele fala que a densidade é 1 kg por litro. A mesma coisa, ó. Densidade, né? Que é da água, né? É 1 kg, litro menos 1, que é como se fosse por litro. Tá bom? A mesma ideia. Então ele fala lá, ó, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, então tempo, né? Tempo de 1 hora, ok. Qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário, né? Então, é uma questão, né, que envolve potência, que envolve o que macete, né? O que nós temos ali de informação? Vamos lá. E aí, Johnny, beleza? Fala, galera. Tranquilão? Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Como é que tá aí para vocês? Dá para enxergar a letra tranquilo? Sossegado? Então, vamos que vamos. Bem-vindos aí quem chegou aí, bem-vindos à live aí, Danilão tá aí, Edition aí, amigo do Danilão, show de bola, João, beleza? Tranquilo. Então vamos lá, vamos lembrar de potência, né? Potência térmica, potência elétrica, potência mecânica, ó. O que é potência? Potência é energia por tempo, galera. Só que nesse caso a energia que eu vou usar é para aquecimento. Então energia e aquecimento a gente usa Q, de quantidade de calor. Então no lugar de ΔE eu vou colocar Q sobre ΔT.
né? E no caso, como esse calor ele vai ser usado para variar a temperatura, então eu vou usar o que macete, lembra disso, ó, né? Então nesse aqui eu vou colocar massa, calor específico da substância e variação de temperatura sobre a variação do tempo, tá certo? Uma coisa interessante, ó, cuidado para não confundir aqui, delta Tsão é temperatura e Tzinho é tempo, tá bom? Em alguns casos a galera usa delta teta, né, para temperatura também, tá? Mas é a mesma coisa. Bom, o que que ele quer saber, galera? Vamos lá. Ele quer saber, né, olha lá, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário. Então, qual vai ser a variação de temperatura que o aquário vai sofrer quando for desligado o sistema de aquecimento que mantém a água aquecida para o peixe? É isso que ele quer saber, né? Então, o que você tem de informação, né? Vamos lá. Professor, beleza, né? A gente tem potência. Vamos agora pegar essa parte aqui, ó, da equação e essa parte da equação, ó. Então, a potência é igual a massa, calor específico da substância, né, que depende da substância, e também do estado físico. Então, massa, calor específico, variação de temperatura, né, e a variação do tempo, tá certo? Só que tem um probleminha, né? Eu não tenho a massa, mas você tem o quê? O volume e tem a densidade. Aí você vai lembrar o seguinte, olha, lembra que densidade é massa sobre volume? Ah, legal. Então, eu posso falar que massa é densidade vezes volume, né? Meu Deus, V. Certo? Massa, densidade vezes volume. Então, eu vou trocar. Vou colocar aqui, ó, potência é densidade vezes volume, né, no lugar da massa. Calor específico, variação de temperatura sobre variação do tempo. Agora acabou a questão, galera. Porque agora você tem tudo, né? Só toma cuidado com as unidades, não é isso? Então, por exemplo, aqui, ó. O que eu tenho aqui? A potência é 50, certo? A densidade, vamos ver a densidade? Ela está em quilo por litro e o volume está em litro. Então tá ok, tá? Densidade, vou colocar 1, né? O volume vou colocar 50. O calor específico, como é que está o calor específico? 4 kJ Kelvin quilo. Então tá quilo também. Só que você vê que ele está em kilojoule, né, cara? Kilojoule. A minha energia no SI não é kilojoule, ela é joule. Então eu vou colocar, em vez de ser 4, eu vou colocar 4.000. Porque 1 quilo tem 1.000 joules, né? Então aqui é 4.000 joules. Então eu vou colocar aqui, ó, 4.000 joules. A variação de temperatura eu quero saber. E a variação do tempo que ele me deu é de 1 hora. Só que eu não posso deixar em hora, galera. Por quê? Porque aqui a potência está em watts. Se você lembrar, watt é joule por segundo. Então, o meu tempo tem que estar em segundos. A gente vai converter essa 1 hora em segundos. Molezinha, né? 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Então, ficou 60 vezes 60. Beleza, agora é só fazer continha, né? O que dá pra gente fazer aqui? Né? Olha que interessante. 50 corta com 50. Já ajudou a gente. Maravilha, hein, Enem? Obrigado! Show! 0, 0, 0, 0. Opa, melhorou, hein? O que ficou então? Ficou 1 igual a 40 sobre 6 vezes 6, né? Que é 36, vezes a variação de temperatura. Tá certo? Fala aí, grande. Fala aí, Bizudo Ledu. Esse é o cara, rapaz. Para grande Glauco. Fala, Maria, beleza. Danilão, tamo junto. Ledu, esse é o cara, hein? Ele fez uma live ontem de probabilidade, ó. Fantástica, rapaz. O cara manja muito, tá? Canal do Bizudo Ledu. O cara manja. Vai lá, tá? Galera, então agora é só isolar, né? Ó, a variação de temperatura, ela vai ser 36 dividido por 40. Geralmente as contas em física ali, os caras não vão dificultar muito para você, tá? Não é a coisa é a matemática. A matemática vai ter lá umas contas aí da doida, esses caras inteligentes aí da matemática, né? Mas na física tá mais tranquila. Aí o que você pode fazer aqui, os caras, ok, eu vou simplificar, né? Vou dividir por 4. Por 4 de cima vai dar 9. Por 4 de baixo vai dar 10. Conclusão, 9 décimos, eu vou ter então 0,9 graus Celsius, galera. Tá aí. Primeira questão, ó, matamos, né? Você vê que é assim, o que acontece no Enem? Muitas vezes você tem o quê? Você tem que trabalhar, né, as unidades de medida, certo? Você viu que você não tinha ali a massa? Você viu que você tem que pensar o seguinte, ó. A ideia da live, galera, não é você resolver exercício, não vai adiantar. Você tem que saber pensar, né?
Então você tem um problema, uma questão, como é que você vai raciocinar sobre isso? Porque se você conseguir fazer isso, você vai fazer em todas as questões. Tá certo? Não é resolver exercício, é você ver como funciona, qual o raciocínio que você vai usar para resolver a questão. Tá bom? Então aqui você percebe que eu usei o que macete, por quê? Porque envolveu variação de temperatura. Aí você tem que lembrar, pô, senhor, mas quando que eu não vou usar o que macete? Quando houver transformação de fase. Aí você vai usar o que moleza. Lembra do que moleza? Né? Calor é igual a M vezes L, né? Que é o calor latente, né? Então esse cara aqui você usa para mudança de fase, né? E o que macete você usa para mudança de temperatura. Bom, você pode usar os dois, né? Não ao mesmo tempo, mas simultaneamente. Também pode acontecer isso. Mas enfim, não foi esse caso. Então é interessante analisar a questão, né? Ou seja, eu não tinha massa, né? Mas eu tinha densidade e volume. Então você tem que pensar nisso, uns gaps de raciocínio. Pô, eu tenho densidade, tenho volume, eu não tenho massa, mas eu sei que massa é densidade vezes volume. Eu posso trocar, não é isso? E aí você vai trabalhando matematicamente a coisa. Tá bom, galera? Então a questão 1, ó, resposta correta, letra C. Certo? Então 0,9 graus Celsius. Tudo bem aí? Perguntas, dúvidas? Belezinha? Como é que tá o som aí? De boa? Tá o áudio para vocês aí? Como é que tá o vídeo? A luminosidade tá ok? Tá? É minha primeira live, assim, né? Tô testando algumas coisas, então vocês podem falar à vontade aí que a gente tenta melhorar aí, tá? Sempre. Tá bom? Muito bem, galera. Vamos fazer a questão 2, hein? Vamos lá fazer a questão 2. Vambora. Ah, tem uma canequinha aqui, ó. Ganhei do Bizu do Ledu, ó. Canequinha de física aí. Olha que louco aí. Cheio de fórmula aí, ó. É, aí. Bizu do Ledu, rapaz. Aqui, ó. Me deu de aniversário aí. Tô usando pra tomar aguinha, né? Vê se eu pego um pouco de inteligência dele aí, ó. O cara é um monstro aí. Cheio de fórmula de física. Tem que fazer a canequinha do Bizu do Ledu, hein? Não é não, Glauco? Você que deu a ideia ontem na live, velho. Acho que o Ledu nem percebeu aí. Vamos lá fazer a segunda, galera. Então, fica na live comigo. Você vai passar. É, vamos que vamos. Vamos fazer a segunda. Muito bem. Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão é o seguinte. Um pouquinho mais complicadinho, ó. As questões de termas, geralmente eles fazem uns esquemas para você fazer umas contas, tá? Então você tem que se atentar, ó. Segunda questão. Ele fala assim, ó. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju. Ok, então 2,5 gramas de castanha de caju. Beleza. Crua, para aquecer 350 gramas de água. Então ela queimou isso, né? Porque na verdade a castanha de caju é um combustível, né? Então ela queimou para aquecer a água, né? Para aquecer 350 gramas de água, tá? Em um recipiente, né? Apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então ela queimou, né? Queimou lá a castanha, sei lá, um calor, uma energia ΔE, e dessa energia, né, ela aproveitou 50%. Então ela não aproveitou toda aquela energia, ela aproveitou apenas 50%, metade. Certo? Maravilha. Aí ele fala assim, o calor específico da água é 1 caloria, mesma coisa, ó, gramas menos 1, grau Celsius menos 1. Então o calor específico da água, né, é 1 grama, você pode colocar assim, ó, aliás, 1 caloria, né, 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Tá? Mesma coisa. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 20 graus Celsius. E lá ele dá a tabela pra gente, ó. Então, quantidade da proporção de 10 gramas, que são 2 castanhas, né? Valor energético, 70 quilocalorias, carboidratos 0,8, proteínas 3,5 e gorduras totais 3,5, tá? Ou seja, se você ingerir 2 castanhas, você vai estar ingerindo, né, esses valores nutricionais que estão na tabela, tá bom?
Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então, ele quer a temperatura final, né, do experimento. O que você vai fazer? Pô, professor, vamos lá. O que eu tenho que saber primeiro? Eu tenho que saber qual a energia que foi liberada na queima de 2,5 gramas de castanha. E como é que eu vou descobrir isso, professor? Né? Aí você vai olhar o quê? Você vai olhar a tabela nutricional, que está lá o valor energético. O que fala lá na tabela nutricional? Então eu vou descobrir que o calor, né, vamos lá, o calor que eu vou obter na queima da castanha. E com base nisso eu vou usar na tabela, né? Eu vou usar a tabela, tá certo? Para poder descobrir isso daí. Bom, como é que eu faço? Vamos fazer assim, ó. O que eu sei pela tabela? Que se eu queimar 10 gramas de castanha, eu vou estar gerando 70 quilocalorias de energia, ou seja, 70.000 calorias. Percebem? Sempre está aparecendo esse quilo aí, ó. Tem que converter esse quilo em gramas, tá bom? Porque geralmente você vai usar o queimacete lá, né? A quantidade de calor em calorias. Fechou? Então 10 gramas, se eu queimar 10 gramas, eu vou estar gerando 70.000 cal, né? Cacau, né? Quilocal. Beleza? Mas ele não tem, né? Quanto que ele tem de castanha? Tem 10 gramas? Não, tem 2,5 gramas de castanha, né, professora? Então, se ela queimar 2,5 gramas de castanha, quanto de energia que ela vai gerar? X, não é? Então, quem que vai ser X? Regra de 3, né? 2,5 vezes 70.000 dividido por 10. Certo? E aí, quanto que vai dar isso? Professor, vamos cortar 0 com 0 ali? Vamos lá, né? Matemática do Ledu aí, ó. Então, corta 0 com 0, ficou 7.000 vezes 2,5, né? O que você pode fazer ali? Bom, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso vir aqui, tirar um 0 daqui e tirar uma vírgula daqui, né? 25 vezes 600, ó. Então, eu peguei um 0 para cancelar essa vírgula. Então, 25 vezes 700 vai dar conta aí. 7 vezes 5 dá 35, sobre 3, 2, 7, 14, 3, 17. Ou seja, 17.500 calorias, né? Então, nosso X vai ser 17.500 calorias. Então, é essa energia que ela vai gerar quando ela queimar 2,5 gramas de castanha. Fechou, galera? Tranquilão aí? Mas beleza? Tudo certo? Tá entendendo aí? Como é que tá o som? Tranquilo? Então vamos que vamos. Qualquer coisa, grita aí. Tamo junto. Tá bom? Muito bem. O que eu faço agora, senhor? Bom, aí ela fala o seguinte, né, a questão. Que da queima que ela fez, né, na castanha, ela aproveitou apenas quanto? 50%. Então não é esse calor que ele vai usar, né, na temperatura para aquecer a água. Né? Por quê? Porque desse calor gerado, uma parte se perdeu. Então, na verdade, o calor que eu vou aproveitar é apenas 50% disso. Ou seja, então vamos calcular agora o calor aproveitado. Vou chamar de quelinha, né? Ou de que mesmo, né? Ó, calor aproveitado, 50 por 100, ó, 50% do calor que gerou, que é 17.500. Fechou? Você pode multiplicar por meio também, né? Metade dessa energia aí. Corta 0 com 0, corta 0 com 0. O que ficou então? Ficou 50 vezes 175, né? Que vai dar pra gente aí, né, 8.750 calorias, tá? Não vou ficar me atendo a contas não, porque não vai demorar muito. 8.750 calorias, galera. Então, esse calor que a professora vai usar para esquentar a água. Agora, acabou a questão, né? Porque se ela quer esquentar a água, ela quer variar a temperatura da água, o que eu vou usar lá? Eu vou usar o queimacete, não é? Então, vamos lá para o queimacete, ó. Ou seja, calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Lembrando que a questão que é o quê? A temperatura final, galera. Temperatura final, certo? Então, vou lá. O que eu posso fazer? Eu posso, né, fazer diretamente, eu posso primeiro calcular o ΔT e depois calcular o T final. Vamos fazer direto, né? Vamos lá? Ó, calor, 8.750. A massa, qual que é a massa de água? Opa, 350. Confere para mim o calor específico, ó. Olha aqui, ó.
1 caloria, grama, grau Celsius. Para quem não lembra aí, calor específico, ele varia com a substância e com o estado físico da substância. Cada substância tem um calor específico, tá? E se você mudar o estado físico dela, também muda o calor específico. O que seria o calor específico? Vamos lembrar. Calor específico é a quantidade de calor que você fornece para 1 grama de substância para ela variar 1 grau Celsius. Então, por exemplo, vamos pegar o da água aqui, né? Se eu pegar 1 grama de água e eu fornecer para esse 1 grama de água 1 caloria, esse 1 grama de água varia 1 grau Celsius. Tá? Então, é isso que é calor específico. É a quantidade de calor que você fornece para 1 grama de substância para que essa substância varie de 1 grau. Tá bom? Então, né, no Quimacete, esse cara é o calor específico, é o C. Tá? Então, tem 8.750, que é a caloria, né, que vai fazer a água aumentar a temperatura. A massa de água, 350. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura é T final menos o T inicial, né? T final menos T inicial, que é 20 graus Celsius. Tá aí, ó. Fechou, galera? Agora é só fazer continha, né? Vamos meter bala ali. Fala, Dedu! Ah, sim, oi, Edson, vamos lá. Aqui eu fiz o seguinte, ó. Tá vendo esse zero aqui, ó? Ó, esse zero eu passei pra cá como se fosse 10, ó. É como se fosse 20, é 2,5 vezes 10. Aí ficou 25. Aí você percebe que eu tirei um zero daqui, ó. Você tinha 3 zeros, agora tem 2 zeros. Certo? Percebeu aí? Fechou? Só para poder tirar a vírgula lá. Aí eu eliminei a vírgula. Belezinha? Dá um ok aí. Obrigado por aparecer na live aí, Edition. Show de bola. Gostei do nome, hein? Edition. Então vamos que vamos. Vamos continuar. É coisa grita aí, Edition. Beleza? Ah, show de bola. Maravilha. Então vamos lá. Ó, galera. Então é o seguinte. Deixa eu apagar essa parte, porque a minha lousa é um pouco pequena, né? Aí tem que ficar apagando aí. Ó, o que ficou então? Ficou o seguinte. Vamos lá. Vamos cortar 0 com 0? 0 corta com 0, né? Pô, dá para dividir? Olha aí. Ficou 875 sobre 35 igual a T menos 20 graus. Certo? Dá para simplificar por 5, né? Olha só. Por 5 dá 7. Por 5 dá 1. Vamos ver, 5 para 8 dá 3, né? 3, 7 dá 37. Aí dá 17. E depois dá 25, né? Aí, ó. 175. Certo? 175 dá por 7, será, hein? Olha que dá, hein? Vamos fazer a conta? Eu nem encher dessas coisas, hein? Vamos ver aqui, ó. Por 7 dá 1. Por 7 dá 2, 17, 14. 14 para 17, 3. Então ficou 25. Ó, 25 igual a T menos 20. O que eu faço agora? Pego esse menos 20 e passo para o outro lado, né? Ou seja, a temperatura final vai ser 25 mais 20. Temperatura final vai ser 45 graus Celsius. Tá aí. Certo? Interessante esse experimento, né, pessoal, da professora. Legal, né, cara? Ó, então ela tinha 20 graus Celsius de temperatura inicial da água, ela queimou castanha. No caso, ela queimou 2,5 gramas de castanha, gerou uma energia, certo? Dessa energia, ela aproveitou metade, então, né, 8.750, e com essa energia, o que ela fez? Ela usou essa energia para aquecer 350 gramas de água. E a temperatura final da água, né, que estava inicialmente a 20 graus Celsius, foi para 45 graus Celsius. Olha que interessante, com a castanha, cara, ela conseguiu aquecer a água e elevar a água para 45 graus Celsius. Fechou, galera? Essa questão show de bola, hein? E aí, tranquilão? Tranquilo? Como é que tá a coisa aí? Tá tranquilo? O som legal? Show? Dúvidas e perguntas? Pode perguntar, né? Aqui é mais um... A gente discutir as questões, conversar, bater papo aí, né? Ver se vocês estão entendendo, se estão lembrando das fórmulas, tá bom? Pode mandar ver aí. Fechou? Então, dá um print aí na questão 2, né? Da resolução, beleza? E vamos para a questão 3, né? Show de bola. Vai comentando aí, vamos que vamos. Biso do Ledu, rapaz, esse é o cara. É isso aí, galera, vamos lá.
Vamos começar, vamos continuar. Vamos agora fazer a questão 3, né? Vou apagar, beleza, galera? Dá o print aí para apagar. Vou apagar, hein? Tá? Então, pelo print, eu vou passar o erase aqui. Fechou, então. Vamos que vamos. Vamos fazer agora a questão 3. A questão 3, cara, uma questão é que eles pegaram um pouco pesado, né? Eles pesaram a mão aí na questão 3, né? Uma questão que caiu em anos anteriores que envolve fluxo de calor, né? Na termodinâmica. Você aprende, né, essa matéria, você aprende lá na parte de processo de propagação de calor, né? Então, fluxo de calor. Algumas apostilas não dão essa fórmula, né? Só falam de propagação do calor por condução, porque na verdade é condução, né? Nessa parte de condução. Então eles falam de condução teoricamente, né? Tem algumas apostilas não envolvem a parte de fluxo de calor, mas caiu no Enem, então é importante saber. Grande Ledu, rapaz, vem comigo no Tchurururu. É, garoto, grande Ledu, parceiraço aí. Excelente professor de matemática, né? Recomendo aí, o cara é fera, rapaz. O cara manja muito. Sou fã, hein? Esse cara é bom. Então vamos que vamos, galera. Vamos fazer a questão 3, ó. Vamos lá. Questão 3 fala o seguinte. A resposta da questão 2 é a letra C, tá? A gente vai até 1 hora, tá, galera? Não vou me estender muito, não. Depois aí o finalzinho, se não der tempo, a gente deixa como para vocês fazerem como tarefa, tá bom? Tipo como fazer em casa, aí depois pode tirar dúvida comigo, tá? Se tiver alguma dúvida, que as primeiras questões são mais difíceis, tá? Dessa lista. As últimas são de ondulatório, são mais tranquilas, tá bom? Mas vamos lá, aqui é mais contalhado. Então, vamos lá, terceira questão, ó. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K, tá? Então K é condutividade térmica do material, o quanto que ele permite conduzir calor, tá bom? E a área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Então, vamos ler de novo isso que ficou meio estranho. Então, a troca de calor é proporcional à condutividade K e a área interna, né? A área interna das faces, ok? E bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interno do recipiente. Então vamos lá. Deixa eu fazer um negócio aqui diferente, né? Quando ele fala troca de calor, eu vou chamar de fluxo, tá? Quem tem aula comigo aí de magnetismo já viu o fluxo, né? Que é φ, certo? O φ ele é usado para fluxo magnético, fluxo de calor, tá? Então, segundo o texto, ele está te informando que o fluxo de calor, que é esse cara aqui, ele é diretamente proporcional à constante de condutividade térmica do material, certo? Proporcional à área do material, proporcional à variação de temperatura do material. Então é isso que ele falou. Então é o seguinte, fica a dica aí. Se eu falo que uma coisa é proporcional a outras coisas, então essa coisa que eu falei, né, que é o fluxo, ela pode ser escrita como um produto, né, do que ela é proporcional. Então, se eu estou te falando o seguinte, ó, o fluxo é proporcional à condutividade térmica, proporcional à área, proporcional à variação de temperatura, então o fluxo ele pode ser escrito como um produto dessas três grandezas. Fica a dica, tá bom? E ele fala além disso, ó, que é inversamente proporcional à espessura das faces. Ou seja, o que é inversamente proporcional, você coloca embaixo. Então, a espessura. Então, galera, é o seguinte, né? O que você percebe? Que ele te deu a fórmula do fluxo. De forma meio que no texto, mas ele te deu a fórmula, cara. Se você não lembrar essa fórmula de fluxo, era só você ler o texto, ó. Então, isso aqui é o fluxo de calor. Aí, ó, ele te deu a fórmula do fluxo de calor. Para ficar mais claro, você entender o que é cada coisa, imagina o seguinte, né? Você tem uma porta aqui, ó. Você tem uma porta, certo? Paralelepípedo aí. E essa porta, ela tem uma espessura. Tá aqui a espessura dela, certo? Espessura aí, ó. Espessura aí, tá? Aquela área que está ali na fórmula, essa área aqui, ó. Essa é a área, tá? E ali você tem que o quê? A variação de temperatura.
Então, por essa porta, vai ocorrer o quê? Um fluxo de calor. Por quê? Porque existe uma diferença de temperatura entre a parte externa, né, que suponhamos que seja essa parte da esquerda aqui. Então, tem uma temperatura, sei lá, uma temperatura 1, e eu tenho a parte interna da porta, que tem uma temperatura T2, onde a variação de temperatura ela vai ser a maior menos a menor. Sei lá, se aqui é um frigorífico, por exemplo, uma porta de um frigorífico, a temperatura 1 é maior que a 2, porque a 1 é externa e a 2 está dentro do frigorífico, né? Que é a parte interna do frigorífico. Então seria ΔT seria T1 menos T2, né? Que é a maior menos a menor, tá? E aí você percebe que a ideia da porta do frigorífico, né? Por isso que ela é espessa, ela é grande, né? É você impedir o fluxo de calor, né? Porque vai ter um fluxo de calor daqui para cá, ó. Dá para enxergar o verdinho aí, né? Então vai ter um fluxo de calor, né? Da parte externa para a parte interna, tá? Então o fluxo ele vai ser a condutividade térmica, a área dessa porta, a variação de temperatura entre a externa e a interna sobre a espessura, né? Ou seja, quanto mais grossa essa porta, quanto maior a espessura, menor o fluxo de calor. Faz todo sentido, né? Porque se a porta é bem grossa, né, ela vai isolar melhor. Se a porta é mais fina, ela vai isolar de forma pior. Tudo bem essa ideia, né? Tá bem interessante isso. Fechou, galera? Então é o seguinte, ó. Gostou da canequinha, Luiz Du? É, vem comigo. Então vamos lá. Então é o seguinte. Vamos continuar. Ele fala assim, a fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, A e B. E aí vamos lá. O que ele me deu lá? Olha só. Recipiente A, você tem 40 centímetros por 40 centímetros por 40 centímetros. São as dimensões do recipiente A, né? E o recipiente B, você tem 60 centímetros por 40 por 40, né? Olha lá, de faces de mesma espessura. Então a espessura é a mesma, tá? Uma estudante compara então as suas condutividades Ka e Kb. Então esse material A tem uma condutividade Ka. E esse material B, por sua vez, tem uma condutividade Kb. Né? Então uma estudante ele fala que ela compara as suas condutividades Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que as suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes, né, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu do recipiente B foi o dobro da massa que se fundiu no recipiente A. Opa, isso é interessante, né? Então a massa que se fundiu no recipiente, tá lá, B, então MB, foi o dobro da massa que se fundiu no MA. É isso? E aí você percebe uma outra coisa. Como o texto fala fundiu, galera, o que é fundiu? É fusão, né? Então a palavra fundiu vem da transformação fusão, que é a passagem de sólido para líquido. Ou seja, houve mudança de estado físico. E se houve mudança de estado físico, né? Vamos pensar. Eu vou usar o que moleza ou o que macete? Vou usar o que moleza. Porque o que moleza você usa quando você tem o que? Mudança de fase, mudança de estado físico, né? Então, calor é a massa de substância que está sendo fundida, vezes o calor latente de fusão, que é um calor tabelado. Não é isso? Vamos lembrar lá da termodinâmica. Fechou? Muito bem. Então, é o seguinte, né? Ela quer saber o quê? A razão Ka sobre Kb. Ô, Sur, essa daí pegou pesado, hein? Pior que essa daqui pegou mesmo, galera. Essa daqui pegou pesado, porque você vai ter que fazer o quê? Relacionar os Ks, não é isso? Bom, o que é bom aqui pra gente? Vamos devagar. Temos o fluxo, né? Então, se eu tenho o fluxo, que é Ka ΔT, né? Temperatura por espessura, eu consigo trabalhar a fórmula na razão aqui, ó.
Ka por Kb. Certo? O único problema é o quê? Bom, já vou ter que encontrar essa área aí. Vou ter que achar uma forma de fazer aparecer lá o quê? A massa, né? Porque ele falou da massa B é o dobro da massa A. Não é isso? E beleza. Bom, aí tá o seguinte. Vamos lá. Agora vamos relacionar então o fluxo com o calor. Tá? Deixa eu apagar aqui. Dá um print aí, galera, para eu continuar aqui. Vou fazer lá em cima. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vou fazer para cá. Eu vou deixar a fórmula de fluxo. Vou fazer aqui, ó. Seguinte. Qual que é a ideia de fluxo, né? A ideia de fluxo, fora aquela formulinha ali que ele deu, qual que é a ideia de fluxo? A gente viu aqui na porta, né? Vai passar um calor pela porta, né? Fluxo de calor. Então, o que acontece? Eu posso falar que fluxo é isso, ou eu posso falar também que fluxo é calor por tempo, né? Ou seja, o quanto de calor está passando naquela porta num certo intervalo de tempo, galera. Fluxo, a ideia de fluxo é isso, né? Ah, fluxo de pessoas numa rua. Ou seja, quanto de pessoas passa naquela rua em certo intervalo de tempo. Então, o fluxo, em geral, tem a ver com tempo, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Bom, como o fluxo é calor por tempo, mas fluxo também é isso, então eu posso igualar essas duas coisas, não é? Ou seja, calor por tempo, que é K, A, delta T, sobre a espessura. Ah, Skywalker, você é esperto, hein? Por que eu fiz isso? Porque aí o que acontece? Esse calor aqui, ó, que está envolvido lá no experimento da pessoa, que calor que é esse? É o calor latente, aqui é moleza. E vai aparecer a massa ali, certo? Então eu vou colocar assim, ó, M vezes L, que é o latente de fusão do gelo, da água, que é tabelado, sobre o tempo, é igual a K, vezes a área, a variação de temperatura, sobre a espessura. Ó, tá melhorando, hein? O que eu posso fazer agora? Bom, como eu quero dividir o Ka por Kb, o que eu posso fazer? Eu posso isolar os Ks. Né? Aliás, isolar o K, né? Vou isolar esse cara aqui, ó. Olha aqui o trombolinho que vai dar. Vou isolar o K, certo? Então, essa espessura vai subir e o resto vai descer. Então, vai ficar M, massa, latente, que é tabelado, vezes a espessura. E agora eu vou descer a área e vou descer a variação de temperatura, que vai se juntar à variação de tempo. Ó. Variação de tempo está aqui embaixo. Aí eu desci o A, que é a área, e desci a variação de temperatura. Galera, então quem que vai ser o K? Né? A condutividade térmica do material. Ela vai ser a massa da substância, latente de fusão, espessura do recipiente que ela está trabalhando, variação de tempo, a área e a variação de temperatura. Beleza? Bom, fechou então, já temos uma equação para o K. Não é isso? O que eu tenho que fazer agora? Dividir o Ka por Kb. Certo? Bom, no texto, a pessoa falou lá, ó. Ela fala assim, ó, que ambos têm a mesma espessura, fechou, certo? Mas eu tenho que fazer o quê? Encontrar a área. É isso? Eu não encontrei a área ainda. Então, vou fazer isso agora. Vou calcular a área do recipiente A e a área do recipiente B. Certo? Vamos lá. Como é que eu vou achar a área do recipiente A? Vamos fazer a conta. Percebe lá na informação que ele deu? Seguinte, ó. Por exemplo, a área lá do A, né? É 40, 40, 40. O outro é 60, 40, 40. A última informação deve ser a espessura. Então, para você encontrar a área do A, o que você vai fazer? Vai fazer 40 vezes 40. Não é isso? Ó, 40 vezes 40. Só que tem um problema, né? É um paralelepípedo, ó. Tá assim, ó. É um paralelepípedo. Vamos pensar. Certo? Então eu tenho 40, 40 e 40. Esse paralelepípedo, ele tem o quê? É um cubo, né, na verdade. Ele tem 6 faces. Né? E essa área é a área de todo o paralelepípedo, que é o cubo, né, de gelo, certo? Todo. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a área de uma face. Ó, uma face, 40 vezes 40, e vou multiplicar por 6.
Por quê? Porque tem 6 faces. Eu poderia fazer 40 vezes 40 mais 40 vezes 40 mais... Pô, besteira. Faz a área de uma face só e multiplica por 6. Tá? Então ficou 4 vezes 4, 16. Vezes 6 dá 96. Então a área do recipiente A vai ser 96,00, né? No caso ali é centímetro, ó. Então a gente vai usar centímetros quadrados, tá? Centímetros quadrados. Então essa daqui é a área do recipiente A. Fechou? Vou fazer o mesmo agora com B, ó. Vamos lá. Agora a área de B. Só que o B é o seguinte, ó, o B ele é 60 por 40 por 40. Então ele é 60 de comprimento, certo? 60 de comprimento. Então 60 de comprimento, 40 de largura e 40 de espessura, tá? Esse sim é um paralelepípedo, o outro era um cubo, né? Mas todo cubo é um paralelepípedo, né? Então vamos lá. 60 vezes 40 embaixo e em cima. Certo? Ó, 60 vezes 40. Duas faces. Então ficou 60 vezes 40. Essa questãozinha é xaropinha mesmo, né, galera? Mas vamos lá, vamos acabar ela. Você pula, né? Depois você faz no final, né? Não pode de cara fazer ela, não. Ó, 60 vezes 40 vezes 2. Tá? São duas faces. O que sobrou agora? Agora sobraram quatro faces, ó. Quatro faces. Da frente e de trás, desse lado, da direita e da esquerda. Quatro faces de 40 por... Aliás, de 60 por 40, né? Não. 60 por 40, 40 por 40, 40 por 40 e 60 por 40. Então ficou 60 por 40 embaixo e em cima, certo? 60 por 40 na frente e atrás, então vezes 2 de novo, mais 40 por 40 vezes 2, direita e esquerda, tá? Então, na verdade, né, ficou assim, ó, 60, 40, 2, 2 dá 4, mais 40, 40 vezes 2. Certo? Areazinha chata essa, hein? Certo? Belezinha. Então, vamos lá. O que dá agora? Oxford. Então, a área B vai ser 4, 6, 24. 24 vezes 4 dá... Aqui vai dar 96 de novo, né? 16, 6, 96. 96, 00, né? Mas agora aqui vai dar 4, 4, 16 vezes 2, 32. Ó, 32, 00. Então, 9.600 mais 3.200, né? Que vai dar 6, 7, 8, 12, né? Então, a área do recipiente B vai ser 12.000, certo? 12.800, correto? 800 centímetros quadrados. Então, você achou a área A e achou a área B. Tá? Então, recapitulando aqui, ó, eu fiz 60 vezes 40 duas vezes, né? Então, 640 vezes 2. Aí eu peguei essa da frente, ó, 60 vezes 40, da frente e atrás, certo? Vezes 2 de novo. E peguei aqui, ó, a da direita e da esquerda. Opa, esse cabo aqui tá... Ó, peguei aqui, ó, 40 vezes 40 e 40 vezes 40, tá? Então eu fiz 40 vezes 40 vezes 2, tá bom? Aí deu certinho. Bom, temos então o quê? Temos lá a área B e a área A. Pô, senhor, questão gigante. É, galera, não tem o que fazer aqui. Vamos lá. Mas tá chegando lá, vai, tá quase lá. Agora é o seguinte, eu quero fazer o quê? Eu quero dividir o KA por KB. KA por KB, é isso que ele quer. E eu sei que o K vale MLE sobre ΔTzinho, área ΔTzão, certo? Então eu vou lá, dá um print aí, tá? Que eu vou apagar aqui. E agora eu vou, então, escrever essa fórmula para os dois recipientes, para o A e para o B. E vocês verão o seguinte, que algumas coisas vão cortar, tá? Olha só. Aliás, muita coisa vai cortar. Vamos fazer aqui, ó. Então, o K que nós encontramos foi KA. O que é o KA? É a massa de ar latente, espessura, sobre ΔT, a área de A
vezes a variação de temperatura, dividido pelo KB. Quem é o KB? Massa de B, latente, espessura, sobre ΔT, área de B, vezes a variação de temperatura. Certo? Divisão de frações, o que eu faço? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Não é isso? Então ficou assim, ó. Vou apagar essa parte de baixo. Então ficou Ka sobre KB igual MA LE sobre ΔT, área de A, ΔTzão, né? Ó, tempo, temperatura, cuidado. Vou inverter agora. ΔTzinho, a área de B, ΔT, sobre massa de B, latente, vezes a espessura. Certo? E aí você olha o texto, né? Olha o texto lá. Vamos voltar no texto? O que ele falou lá? Ah, senhor, seguinte, ele falou lá, né? Skywalker, que a massa de gelo que se fundiu no B é o dobro de A. Ah, então beleza. Então aqui, ó, o que eu posso fazer na massa de B? Eu posso colocar 2 MA. É isso? Essa é uma coisa boa. Certo? Já melhorou nossa situação. O que mais? Ah, vamos lá. O que mais que ele falou? Então ele suspende, né, dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar, após um intervalo de tempo que é o mesmo para os dois frascos, né? Ah, ok. Ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que você fundiu no recipiente B foi o dobro do de A. Muito bem. Então, gente, muita coisa ali vai ser igual. Não é isso? Tá? Ou seja, o que vai ser igual? Eu posso cortar a massa de A daqui com essa massa daqui. Opa, o 2 não. 2 fica. Certo? O que mais? O latente do gelo é o mesmo nos dois recipientes. Então, eu posso cortar e posso cortar. A espessura dos dois recipientes também é a mesma. Posso cortar, posso cortar. A variação de temperatura também é a mesma. Posso cortar, posso cortar. Olha só. O tempo que foi realizado os dois experimentos também é o mesmo. Então, eu posso cortar o tempo, posso cortar o tempo. O que sobrou então, senhor? No final das contas? Bom, sobrou o seguinte, ó. Sobrou Ka, KB igual. A área de B, quanto que é? 12.800. Sobre 2 vezes a área de A, que é 9.600, galera. Tá aí, ó. Pô, senhor, ficou só isso? Ficou. O que a gente faz agora? A gente vem aqui, corta 0 com 0, 0 com 0, né? O que sobrou? Sobrou 128 sobre 2 vezes 96. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar, né? Não vai dar para fazer muita coisa depois, mas enfim, né? Ó, vamos simplificar por 2, dá 1, por 2 dá 64, né? Opa, melhorou, né? O que eu posso fazer agora? Ah, por 4 dá, será? Por 4 dá 1 e dá 6, né? Dá 16, agora sim. E por 4, aí sim, dá 24, agora sim. Certo? Por 4, de novo, ó, dá 4, por 4 dá 6. Então ficou por 2 dá 2 e por 2 dá 3. Mas no fim dá para simplificar tudo, ó. Então o Ka sobre KB, o que ele vai ser? 2 terços. Que dá aproximadamente aí 0,6666, que vai dar 0,67, né? Tá aí, ó. Outra coisa importante, galera. Você dividiu K por K, não tem unidade, tá? Então é 0,67, porque os dois têm a mesma unidade, ó. Vai cortar a unidade, tá? Então ficou 0,67, né? Segundo a resposta lá, ó, da letra B. Lá aproximadamente, né? Que ele fala lá, mais próxima de 0,67. Então a letra B de bola. Então você percebe, galera, uma coisa importante. Tudo bem aí, galera? Como é que tá aí o áudio? Tô entendendo. Essa questão foi um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais trabalhosa, mas é a mais difícil da lista, tá? Depois o resto é mais tranquilo. Essa neném, galera, você olha e pula, tá? Essa você tenta fazer no final, porque você vai demorar nessa questão. Você pode se embananar na questão.
né? Aí você pode fazer o que? Embananou a questão, vai ficar o quê? Inseguro, né? Vai ficar com dúvida. Então você pula essa questão lá no final, você volta e tenta fazer ela. Tá? Porque é uma questão muito grande, né? Tem muito raciocínio, tem muita contaiada. Você viu aqui que eu até dei uma danada aqui? Então, acontece, velho. Pô, quanto que é, tal, né? Vai simplificando, tenta sempre simplificar, certo? Por quê? Porque no final eles já colocam umas continhas para você simplificar, né? Dificilmente vai ter a conta lá com o número primo para você fazer conta, mais difícil. Não é isso? Então você faz isso, ó. Beleza, Ledua? Tamo junto, tá? Então você vai simplificando até chegar na resposta, tá? É uma questão realmente, essa questão foi difícil, tá bom? Porque demorei um pouquinho para fazê-la, por quê? Porque ela é realmente uma questão difícil, tá? Mas depois disso aí, ó, fez essa, amigão. O resto é resto. Tá bom, galera? Então, termodinâmica, aí fechamos essas 3 questões importantes. Então, o que você percebeu, né? Das questões de termodinâmica. Skywalker, apareceu o quê? Que macete, que moleza, né? Eventualmente fluxo de calor, mas sempre relacionando com potência térmica, né? Potência calor por tempo. Então essas coisinhas vão aparecer na prova, galera. É muito, muito possível aparecer na prova. Por quê? Porque são coisas do dia a dia. Potência, calor, né? Que macete, variação de temperatura, que moleza, mudança de fase. Lembra sempre disso, tá bom? Dá um print aí nessa resolução, né? Gigante, que vamos para a próxima questão de ondulatória agora, tá bom? Vou fazer mais algumas, tá? Essa foi mais demoradinha. Daqui a pouco a gente acaba aí, tá bom? Para não ficar muito dispendioso para vocês. Fechou? Então vamos que vamos. Você deve estar cansado, né? Teve aula aí o dia inteiro. Vida de vestibulando é complicado, né? Estudar o dia inteiro faz parte da vida, galera, faz parte, né? Ralar mesmo, não tem jeito, né? Só assim a gente consegue as coisas, não tem outra explicação aí, tá bom? Mas vamos que vai dar certo, tá? Olha a questão 4, ó. 4 é o seguinte: o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Já viram, né? Na Dutra tem esses dispositivos, né? Tototô. Você passa com o carro, né? Quem nunca já passou com o carro na Dutra, né? Né? São aquelas linhas, aquelas faixas brancas, né? Na estrada, tá? É normal ter isso. Avisa de alguma coisa, algum perigo. Geralmente eles colocam isso em umas curvas mais complicadas, mais perigosas, né, para você saber que ele é perigoso, tá bom? É um exemplo de aplicação, né? Olha lá, ó. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar, né? Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora. Então, velocidade de 108 km por hora. Sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, tem uma faixa aqui, né? Outra faixa aqui, e a distância entre elas é de 8 centímetros. Então, a distância entre as faixas aí, 8 centímetros. Fechou? Muito bem. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de. Caramba, Skywalker, ele pediu a frequência da onda produzida. Exatamente. E aí que tá, né? Você relacionar, cara, a sua vivência, né? O seu raciocínio com a questão. Não é? Como assim, cara? Pô, pensa comigo, né? Cada hora que você passa na faixa, né? O carro produz uma onda. É um ciclo de onda, né? Então, na verdade, né? Cada faixa está representando o quê? Está representando um ciclo. Não é um ciclo, né? Na verdade, é um pulso, né? A gente pode falar que é um pulso. Então pensa, né? Vamos pensar, né? Se fosse representar por uma onda, né? Sonora, como é que seria, né? Quem que seria esse 8 centímetros? O pessoal aí que está no segundo ano comigo, ó, aprendeu já. Crista, vale, né? Então a parte de cima da onda chama crista, né? Igual o galo, né? E a parte de baixo chama vale, que é a profundidade. É isso? Então eu pego
A distância entre duas cristas a gente chama de lambda, né? Ou seja, comprimento de onda. Então aqui a gente tem um lambda de comprimento de onda. Ou a distância entre dois vales também é um lambda, né? Então você vê que a onda vai se repetir, ó, ela fez um pico, desceu. Outro pico, ela vai repetir o que ela fez antes. Então a diferença entre duas cristas consecutivas é um lambda. Ou dois vales, que são as regiões de baixo. E aí você pensa comigo, né? Cada hora que o carro passa pela faixa, ele produz uma onda, né? Um som. Então a diferença entre uma faixa e outra é o lambda. Por quê? Porque é onde o som vai se repetir, ó. Gerou um som de novo. E gerou outro som. Então a diferença entre esses dois sons gerados é o nosso lambda. Então, na verdade, a questão queria que você soubesse, né? Que você relacionasse essas faixas com o quê? Com a onda. Ou seja, o lambda da onda produzida pelo carro é 8 centímetros. E a velocidade é de 108 quilômetros por hora. E eu quero achar a frequência. Como é que eu acho a frequência? Opa! Né? Lá no ensino médio, você aprendeu a equação fundamental da ondulatória, né? Vamos lamber a ferida. Olha aí, velocidade é lambda vezes frequência. Ou seja, para eu achar a velocidade de uma onda, eu faço o comprimento de onda vezes a frequência daquela onda. Ah, Skywalker, fechou então, né? Agora é fácil, hein? Bem mais fácil que a outra, né? Bem mais fácil. Então a frequência dessa onda vai ser a velocidade. Só tem um problema, né? Qual que é o problema? As unidades, né? Olha lá, ó. A unidade da velocidade está km por hora. E a unidade do lambda está em centímetros. E eu quero a frequência em hertz. Para dar a frequência em hertz, tem que fazer o quê? Colocar tudo no SI, certo? Então eu vou lá, vou colocar esse cara no SI, ou seja, vou multiplicar por 10 a menos 2, né? Porque 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. Então eu multiplico por 10 a menos 2. E para eu passar de quilômetro por hora para metro por segundo, vamos ver se vocês lembram, né? Eu vou ter que dividir por 3,6, né? Lembra que quilômetro por hora é sempre maior que metro por segundo. Então, para você não ter dúvida, né? Quilômetro por hora, metros por segundo. Quilômetro por hora, metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. E o contrário, eu vou multiplicar por 3,6. Eu sempre faço o seguinte, ó. Eu sempre lembro que 72 quilômetros por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Guarda uma que você nunca vai esquecer isso. Ou seja, para eu passar de 72 para 20, como eu diminuí o número, eu divido. E para eu passar de 20 para 72, eu multiplico. Então eu sei, né, que quando eu passo de km por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Por quê? Porque quilômetros por hora é sempre maior que metro por segundo, né? Então se eu estou passando para uma coisa menor, eu tenho que dividir, né? E se eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora, ou seja, de uma coisa menor para uma maior, então eu multiplico. Fechou, galera? Muito bem. Então a frequência vai ser, vamos converter, né? 108 quilômetros por hora dividido por 3,6, quanto que vai dar aí 100 metros por segundo? Vamos ver. Bom, se 72 é 20, é maior que 20, né? Então, se você pegar lá 108, dividir por 3,6, né? Mesma coisa que 1080 por 36, né? Que vai dar 3, né? 30, ó. 3, 6, 18, 9 com 10, né? Dá 0 aqui abaixo, 0, 30. Então, 30 metros por segundo. Fechou, galera? Então, agora é só calcular a frequência. Velocidade é lambda vezes frequência, então, frequência é velocidade sobre lambda. Ou seja, velocidade 30 e o lambda ficou 8 vezes 10 a menos 2. Fechou? Passa menos 2 para cima, ó. 30, 10, ó, passa para cima do mesmo lado, troca o sinal do expoente. Então ficou 30, 10 ao quadrado sobre 8, né? Certo? Ou seja, né? Vamos dividir aqui, ó. 30 por 8, se você dividir por 2, dá 15 por 4.
15 por 4 é quanto? Faz a conta aí. 15 por 4 é 7,5 por 2, né? Então ficou 7,5 por 2, 10 a segunda. 7,5 por 2 é quanto? Pô, Soares pegou, hein? Tem que fazer continha de cabeça. Ó. 7,5 por 2. Cara, 7 por 2 é 3,5. Meio por 2 é 0,25. Então é 3,5 mais 0,25, que dá 3,75. Ah, garoto, Ledor faz essa aí facinha. Então, dividindo esse por esse, ó, 3,75. Né? Divide na sua cabeça em dois números, tá? Então, 3,5 é 3 mais meio. Você faz 3 por 2. Aliás, 7,5, perdão. Né? É 7 mais meio. Então, 7 por 2, 3,5. Guarda aí, 3,5. Meio por 2, 0,25. Então, 3,5 mais 0,25, que dá 3,75. Tá bom? Então, ficou a frequência igual a 3,75 vezes 10 ao quadrado, que é 100, né? Ou seja, 375 Hz. Tá aí. 375 Hz. Beleza, galera? Essa questão, olha, uma questão mais tranquila, né? A resposta correta é a letra C. C de clara. C de clarinha aí. Fechou, galerinha? Pessoal, é o seguinte, ó, para não ficar demorar muito nossa live hoje, vou fazer mais uma, tá bom? Mais uma. E aí na semana que vem a gente faz uma outra live com o restante das questões. Eu faço junto com o Ledu aí, tá? A gente vai juntar de novo aí na quarta-feira que vem. Fechou? Então, para poder encerrar nossa live e não ficar muito extensa, já são 8h40, né? Vamos lá, vamos fazer a questão 5 e a gente fecha. Fechou? E aí vocês guardam essa lista, para a próxima semana a gente faz o restante. Belezinha? Então vamos lá, questão 5. Ó. A 5 fala o seguinte. Olha lá, ó. Quanta folha aqui, rapaz. Dois amigos. Dá o print aí da resposta, né? Para não perder o raciocínio. Galera, questão de onda, ondulatória, tá? Fundamental. Cai bastante no Enem também, viu? É muito comum aparecer, tá bom? Ondulatória, interferência, fenômenos da ondulatória pode aparecer, tipo interferência, polarização, que a semana que vem nós faremos aí, né, um bem bolado dessas matérias também, né? A semana que vem, Ledu, fazer uma live mais extensa aí, talvez umas 2 horas, né? Porque a semana que vem vai ser a semana do Enem, né? Vai cair a parte de exatas, né? Então a gente pode fazer uma live um pouquinho maior. Aí vocês vêm com dúvidas, né? Perguntas, macetes, a gente ajuda vocês aí. Fechou? Então vamos que vamos. Ó, questão 5. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Bom, todo mundo já viu bicicleta de corrida, né? Tem um pneu fininho, né? Para ser rápida, né? Vamos fazer aqui, ó. Quanto mais se apaga, mais suja, né? Eu dar uma limpada nessa luz, fica chique. Então é o seguinte, fazer um paninho fica melhor, né? Melhorou bastante, velho. Esse apagador aí, agora ficou chique. Fazer musculação para apagar isso aqui. Ó, vamos lá. Então é o seguinte. Questão 5 para poder fechar, tá? Então ele fala que a bicicleta do A é de corrida. Né? A do A é de corrida, né? Pneuzinho mais fininho. E a do B é de passeio. Tá na moda agora, né? De bicicleta, né? Fazer aí várias trilhas, né? Olha lá, ó. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a de B, né? A largura, uma de L, né? De A é menor que a largura de B. Todo mundo conhece pneu de corrida, né? De bicicleta, né? Fininho. Muito bem. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, na ordem, né? Com pressões de calibração PA e PB, PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma
sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da B. Então ele fala que o pneu da A, né, deforma, anota isso, ó, deforma muito menos que o pneu do B, tá? Interessante essa ideia, ó. Pensa bem. Pode-se então considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu MB são diretamente proporcionais aos seus volumes. Então ele fala o seguinte, ó, uma outra informação importante, que a pressão, mas a massa, né? Que a massa de ar no pneu A e B são proporcionais aos volumes, ou seja, a massa de ar vai ser uma constante K vezes o volume A. Quando ele fala proporcional, né, o Leduc pode falar para vocês aí, ó, o que é proporcional, né? Existe uma grandezas que são diretamente proporcionais e são inversamente proporcionais. Então, se a massa ela é diretamente proporcional ao volume, então a massa é o volume multiplicada por uma constante chamada constante de proporcionalidade. E a mesma coisa eu posso falar do B, que a massa B é uma constante K' vezes o volume B, né? Ou seja, resumindo a história, se você aumentar o volume, você aumenta a massa, certo? É isso que é ser diretamente proporcional. Belezinha, grande Ledu? Ledu, vamos fazer até 2 dias aí, vamos que vamos. Bora! Semana que vem é maratona de física e matemática e química, hein? Vamos maratonar, hein? Poder fazer a prova do Enem. Fechou? Tamo junto. Bom, então vamos lá. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos uma questão simples, ou seja, comparando a pressão de A, galera, com a pressão de B, quem que vai ser maior? Pensa aí, vai. A ou B? Vamos ver se vocês aí acertariam, vai. O que ele falou no texto que me dá a ideia de pressão? Ele falou que o pneu A deforma muito menos que o B. Por que ele deforma menos? O que tem a ver com a pressão isso? Né? Vamos pensar. Edu, maratona. Galera, se ele fala que o A deforma muito menos, é porque ele aguenta mais a pressão. Ou se ele está mais duro, a pressão interna do pneu é maior. Então, automaticamente, essa ideia de deformar menos é que a pressão interna do pneu A é maior que a pressão do pneu B. Porque se a pressão é menor, tem menos o quê? Tem menos ar, né, cara? Então, ele vai deformar mais facilmente. Ele está mais murcho, vamos dizer assim. Tá bom? E você pode já matar o seguinte, ó. Ele fala o quê? Professor, mas aí em relação à massa, como é que funciona? Né? Então ele fala o quê? Que os pneus têm a mesma característica, né? Mas o pneu A, ele é menos o que? Largo que o B. Se ele é menos largo do que o B, né? Então em relação à pressão tá ok. O A, ele fala que ele é menos largo que B. Não é isso? Se ele é menos largo, ele vai ter maior volume ou menor volume? Ele vai ter menor volume, né? Porque ele é menos largo, tem menor dimensão. Então, automaticamente, eu posso falar que o volume do pneu A ele é menor que o volume do pneu B. E, consequentemente, como os volumes, né, são proporcionais à massa, se VA é menor que VB, então a massa de ar no pneu mais fino, né, que é o de corrida, vai ser menor que a massa de B. Isso seria meio óbvio, né, galera? Por quê? Porque se ele tem uma menor dimensão, né, ele é menos largo, tem menor volume, ele vai caber menos ar, né? Se ele vai caber menos ar, a massa é menor, tá bom? Ele tem menos massa, mas ele é mais fino, então a pressão interna é maior. Toma cuidado, nem sempre o que tem mais massa vai ter maior pressão, depende da dimensão. Então a ideia é o quê? É você ver que a deformação tem a ver com a pressão, ou seja, ele deforma muito menos, então a pressão que ele exerce é maior, e consequentemente ele fala que o pneu A ele é menos largo. Se ele é menos largo, ele tem um menor volume. E como ele falou que a massa é proporcional de forma direta ao volume, então se VA menor que VB, então MA vai ser menor que MB. Certo, galera? Então seria a resposta aí dessa questão, a letra B. PA maior que PB e MA menor que MB. Muito bem. Olha aí, galera.
8h48. Vamos fechar por aqui então. Semana que vem a gente faz o restante dessa lista e faz mais exercícios envolvendo aí as últimas provas do Enem, junto com o Bizu do Ledu. Professor Skywalker, a gente vai te ajudar aí então a ir bem nessa prova na semana que vem, talvez 2 dias de lives para poder tirar todas as suas dúvidas, faça um resumo para poder fazer essa prova do Enem aí e ir bem nesse Enem. Valeu, galera, aí muito obrigado quem ficou até agora aí assistindo a live, tá bom? Um abraço a todos que estão aí presentes. Caex, show de bola, valeu. Glauco, brigadão aí. João, demorou, tamo junto. Ledu, obrigado aí mais uma vez. Show de bola, galera, tá? Quinta-feira aí vocês estão aí, valeu mesmo, tá? Brigadão. Um abração aí, não esqueça de se inscrever no canal, se não é inscrito, compartilhar o vídeo, certo? Compartilhar o Bizu do Ledu também, que é o cara que tá bombando aí, certo? Ajuda a gente, que a gente ajuda vocês. Beleza? Então, muito obrigado, uma ótima noite aí, certo? E que a força esteja com vocês aí sempre. Semana que vem, live dupla, Bizu do Ledu e professor Lucas Skywalker aí juntos novamente. Valeu, um abraço, galera. Fui. E semana que vem vai ter a surpresinha aí, musiquinha no final, pra poder fechar a live bonita. Fechou? Abraço, tamo junto. Boa noite a todo mundo aí e até semana que vem. Valeu!